a arte de masterizar relacionamentos. Você já teve um relacionamento tóxico? Uma dificuldade com alguma pessoa em se relacionar, seja no trabalho, seja com a sua esposa, seja com o seu marido, ou com o seu filho, com o seu irmão, com a sua mãe, com o seu pai. Nós somos seres sociais e é fundamental para a nossa convivência, para o nosso desenvolvimento, conexão com outras pessoas. E nesse vídeo eu vou trazer para você técnicas muito eficazes que vão te dar a habilidade de você conectar de forma muito profunda, de você ser uma pessoa que se relaciona com facilidade, benquista, que as pessoas querem estar perto de você. Técnicas que eu descobri, desenvolvi ao longo da minha vida, que me fizeram masterizar os relacionamentos. Tem interesse nesse assunto? Então vem comigo. Então, esse vídeo faz parte de uma série de 14 vídeos que eu estou gravando, tá? Que você pode ter acesso no meu canal do YouTube. E em cada um desses vídeos você vai encontrar um enigma, tá? Dicas para você revelar um enigma. E a primeira pessoa que revelar esse enigma vai ganhar de presente um final de semana com direito a um acompanhante ainda em Gramado, tá? Junto comigo em uma imersão, onde nós vamos fazer um raio-x da sua vida, encontrar todas as correntes, as principais correntes emocionais que estão te impedindo de realizar, de ir para frente, de viver a vida que você merece viver. Lá nós vamos identificar essas crenças, essas feridas emocionais, ressignificar e montar um plano de ação para você sair de lá voando, executando, tá bom? Então fica atento em cada um dos vídeos, tem lá, e além dessa imersão, logicamente a gente vai dar uma volta lá, conhecer os pontos turísticos ou revisitar, né, dessa cidade extraordinária. Vai ser um prazer receber você lá. Então fica atento e no final desse vídeo eu tenho um presente para você, tá bom? Se você gostar desse assunto, assiste até o final, tem um presente bem bacana lá para você. O primeiro paradigma que eu quero quebrar aqui com você com relação a relacionamentos é uma frase que eu escuto com muita frequência, principalmente quando se fala de relacionamentos conjugais, o dito relacionamento por interesse. Você já ouviu falar, aquela pessoa lá está se relacionando com aquela outra por interesse? Certamente você já ouviu isso. O que você pensa a respeito disso? Qual que é a tua percepção a respeito de relacionamentos por interesse? E aqui está o primeiro grande paradigma, tá, que eu quero quebrar. Todo o relacionamento é um relacionamento por interesse. Tá surpreso? Analisa você. Talvez você até negue isso agora nesse primeiro momento, mas você vai ver que isso faz total sentido. Todos os relacionamentos que eu tenho, que você tem, são relacionamentos por interesse, única e exclusivamente por interesse. E algumas vezes quando eu falo a respeito desse conceito, eu escuto de algumas pessoas assim, não, eu me relaciono com aquela pessoa, não tenho interesse nenhum, é só porque eu me sinto bem junto com ela. E somente o fato de você se sentir bem com essa pessoa já não é um interesse em se sentir bem? Presta atenção a respeito disso. E se você discorda e não consegue observar que o seu casamento é um casamento por interesse, que as suas amizades são amizades por interesse, eu tenho certeza que existe uma grande chance desses relacionamentos não estarem 100% saudáveis. Quando se trata de um casamento e você não percebe que o seu casamento é um casamento por interesse, você está deixando de ter consciência de atender os interesses do seu cônjuge, da sua esposa, do seu marido. Então, esse é um ponto muito importante de você buscar entendimento. Quando você entende que o seu casamento é um casamento por interesse, por exemplo, vamos falar aqui, digamos que eu, como homem, estou casado com uma mulher. Qual que é o interesse dela nesse relacionamento? Pode ser, quando se fala a palavra interesse, as pessoas têm uma imagem pejorativa, como se fosse algo que você fosse sugar, que você precisasse prejudicar outra pessoa para suprir os teus interesses. Mas não tem nada disso, e esse é um grande equívoco no conceito dessa palavra. A sua esposa está casada com você, ou seu marido está casado com você com um interesse em específico, construir uma família, isso é um interesse, não é um interesse? Se você percebe que o seu marido ou a sua esposa não está alinhado com esse desejo, digamos que você queira construir uma família e não está alinhado com o desejo do seu cônjuge, você vai querer finalizar
esse relacionamento, não é mesmo? Existem vários tipos de interesse, né? Como constituir uma família, os seus amigos, quais são os interesses? Todas as amizades que você tem são amizades por similaridade. O que são similaridade? Interesses em comum. E só aqui você já pode começar a perceber que você se relaciona com os seus amigos porque vocês têm interesse no mesmo time de futebol, porque vocês têm interesse na mesma religião, porque vocês compactuam de interesses em comum. Faz sentido? A mesma coisa com os seus filhos, vocês têm um relacionamento por interesse. E por que isso é importante, Robson? Importante você entender o seguinte: se você não estiver atento aos interesses das pessoas que você se relaciona e suprir esses interesses, existe uma grande chance de que esses relacionamentos vão ruir. Não vai ter longo prazo se você não estiver ciente, atendendo os interesses das pessoas que você convive. Isso em todas as áreas da sua vida, todos os níveis de relacionamento que você pode ter. Presta atenção a respeito disso. E quando num casamento isso não acontece, você não está atendendo os interesses do seu cônjuge, você está abrindo espaço para concorrência. E a sua esposa ou seu marido começa a olhar para os lados, para ver se ele identifica outras pessoas que possam então atender esses interesses que ele tem, que ele busca na constituição de uma família, por exemplo, o que ele busca de um cônjuge. O mesmo acontece com os teus filhos. Se você não atende os interesses dos seus filhos, você está abrindo espaço para concorrência. Isso é muito sério. Se você não está atendendo o interesse de validação, de fazer ele se sentir amado, de fazer ele se sentir importante, alguém não muito desejado pode estar fazendo isso lá fora e pode estar levando seu filho para um caminho que pode comprometer muito o futuro, a vida que hoje uma criança, hoje um adolescente. Então presta atenção nisso. Todo o relacionamento é por interesse. Se você não entende o interesse dos seus amigos em se relacionar com você, você provavelmente vai deixar de suprir e as suas amizades vão começar a ruir. Elas não vão ser profundas, vão ser amizades superficiais. Então presta muita atenção nisso. Todo o relacionamento é por interesse. Outro ponto muito importante nessa questão de interesse é entender os papéis. Todo relacionamento existem acordos silenciosos com relação aos papéis que cada um vive dentro do relacionamento. Seu relacionamento conjugal, se você é homem, eu vejo que uma das causas de muita confusão, de conflito em casamento se dá pela inversão de papéis. Homens muito femininos que acabam não suprindo a demanda masculina dentro da relação. Mulheres muito masculinas que acabam sufocando, restringindo a ação masculina do homem. Então, os pais também, qual que é a demanda do seu filho? Se sentir protegido, se sentir acolhido, pela presença do pai, se sentir servido e amado, pelos pais, pela mãe, a figura do marido, o provedor, isso vem da constituição do ser, desde da nossa criação, esse papel do homem provedor. Não tem nada a ver com machismo e feminismo, não tem nada disso. É só uma questão mesmo de papéis a serem executados, de energia masculina, de equilíbrio entre energia masculina e energia feminina dentro da relação. Uma mulher não tem nada de errado ela ser ousada, ela ter decisão, ela ter força, mas ao mesmo tempo existe um momento onde ela precisa se sentir mulher, ela precisa se sentir também fêmea, o papel natural. Assim como o homem, não tem nada de errado em a mulher tomar decisões em alguns momentos, mas ele precisa ter aquele momento onde ele se sente homem da relação. Então a questão de você identificar esses papéis e saber se posicionar em cada momento é muito importante. Quando você é filho, você saber o seu papel de filho. Quando você é amigo, você entender qual é o interesse relacionado com o seu papel. Presta muita atenção nisso, tá? Porque isso também são acordos silenciosos que são construídos dentro de cada papel que todos nós temos nas relações. Outro grande paradigma, sinceramente, não faz o mínimo sentido essa frase, que é difundida por muitas pessoas. Trate os outros como você gostaria de ser tratado. Isso, logicamente, existe um contexto de respeito
né? Mas é só nesse quesito que você pode entender essa frase como correta, porque cada ser humano é único e nossos gostos, nossos desejos, vontades, o que me faz bem, o que eu aprecio é diferente provavelmente do que você aprecia. Então, se você me tratar da forma como você gostaria de ser tratado, existe uma chance muito grande de não ser exatamente como eu gostaria de ser tratado. E para facilitar essa questão, ficou claro isso para você, né? Isso é uma questão óbvia. Eu vou te dar mais um exemplo. Nós somos moldados, nós somos consequência das nossas experiências. Se eu falo para você a palavra praia, o que remete isso para você? Como você se sente nesse momento ouvindo a palavra praia? Certamente vieram pensamentos, possivelmente pensamentos em forma de imagem para você nesse momento, de momentos que você viveu na praia, né? E esses momentos eles podem ter sido muito bons, como podem ter sido traumáticos. E é isso que vai determinar o nível de sentimento que essa palavra gera em você. Tá entendendo? Então, se eu falo praia para você, se eu falo praia para um grupo de pessoas, cada um vai entender de uma forma completamente diferente. Uma palavra, imagina uma frase inteira, imagina uma conversa inteira. Cada pessoa escuta, percebe pelas suas próprias lentes. Então, se você pretende masterizar relacionamentos, você precisa desenvolver a habilidade de identificar o que aquela pessoa espera, como ela gostaria de ser tratada. E assim você vai atender às suas expectativas e os seus interesses e você vai ter êxito no relacionamento. E para facilitar essa identificação, eu quero te trazer aqui alguns elementos em cima de uma teoria desenvolvida por uma pessoa muito sábia que mapeou o comportamento humano há muitas décadas atrás e estabeleceu padrões de comportamento, perfis comportamentais. E isso funciona como uma técnica extremamente eficaz para você mapear pessoas e interesses de forma mais simples. Vem comigo. Existe um cara chamado William Marston que, se não me engano, em 1936 escreveu um livro chamado As Emoções ou a Emoção das Pessoas Normais. E nesse livro ele apresentou uma teoria, ali foi o princípio, ele trouxe isso em mais outros 2 livros, de uma metodologia de análise de perfil comportamental chamada DISC. E eu estou te trazendo esse assunto, esse conteúdo, para te ajudar a identificar um pouco padrões comportamentais. Eu sou também, além de diversas outras formações na área de desenvolvimento humano, eu sou um analista de perfil comportamental. E é impressionante como essa teoria do William Marston é precisa. Sempre quando eu aplico uma devolutiva, faço uma análise de perfil das pessoas, muitas vezes eu escuto assim: nossa, você tem bola de cristal, você é mãe de Ná, como é que você sabe tudo isso da minha vida? Alguém te contou isso. Mas não, na verdade são padrões muito precisos de combinações de comportamento, de tendência comportamental, dividida em 4 categorias principais que se combinam também entre elas, formando novas categorias, mas muito claras e muito precisas. Eu vou te trazer aqui uma degustação de cada um desses perfis para você começar a entender que não dá para tratar todas as pessoas como iguais. Você precisa identificar o seu perfil, identificar os seus interesses para você então poder conseguir ter uma conexão real, profunda, verdadeira com essas pessoas, ok? DISC porque se trata de 4 letras, de 4 perfis, são as iniciais desses perfis. A única pessoa no mundo que tem 4 perfis chama-se Mulher Maravilha, que também foi uma criação do William Marston. Ele teve 2 esposas e ele identificou nessas esposas esses perfis, e a combinação dessas 2 esposas seriam os 4 perfis que daria então a Mulher Maravilha. E o primeiro desses perfis, o D, vem de dominante. Os 4 perfis é em inglês, essa sigla é em inglês: dominante, influente, o S é de estável, stable em inglês, e conforme. E eu vou te explicar um pouquinho sobre cada um. O dominante, o nome mesmo já diz, ele gosta de estar no domínio, no controle, no comando. São como se você pudesse entender que são líderes natos, pessoas que já têm uma habilidade, um desejo de fazer as coisas do seu jeito. Cada perfil tem os seus superpoderes, assim eu chamo, mas que, se eles não forem usados da forma correta, na dose certa, se tornam disfuncionais.
Então eu vou te trazer um pouquinho de cada um para você entender. Um dominante que sabe usar o seu superpoder é um excelente líder, uma pessoa que toma decisão, que assume o comando, que tem iniciativa, sabe? São ótimos em empresas, geralmente têm cargos de liderança, são donos de empresa e conseguem comandar equipes, assumem riscos, são ótimos para a liderança. Para tomada de decisão, conseguem ter um raciocínio muito rápido analisando fatos. E isso torna as decisões dos dominantes rápidas e com mais precisão do que a média. Mas um dominante com disfunção, ele se torna aquela pessoa rabugenta, muito grosseira muitas vezes, chega e fala demais, fala na cara, dá porrada, uma pessoa muito agressiva, muito áspera, muito difícil de conviver quando entra nessa área da disfuncionalidade. É o generalzão que dá muita porrada, que não é muito agradável de conviver. Mas basicamente ele tem essas características de liderança, de comando, e o influente já é diferente. Ele também tem tomada de decisão rápida, mas ele usa muito mais emoção do que razão, né, na escolha dessas decisões. No influente, qual que é o superpoder dele? O superpoder do influente é a comunicação. Ele tem uma facilidade em se comunicar, em se expressar, ele tem uma facilidade em se conectar com pessoas, em contagiar o ambiente. É aquela pessoa que arrasta multidões junto, que se vai precisar fazer alguma coisa, ele já consegue se conectar com todo mundo, já está todo mundo ali engajado com ele. Diferente do dominante, que é pela questão da imposição, da liderança, o influente ele reúne pessoas pela conexão, pela empatia. E esse é um grande superpoder. Um influente disfuncional, ele é muito disperso, ele não é muito organizado, ele acaba tendo dificuldades de organização, marca 2, 3 compromissos ao mesmo tempo com todo mundo, porque não quer desagradar ninguém. Acaba podendo às vezes ser muito barulhento, ser muito espaçoso, muito chato, fala demais, né? Então essa é a disfunção de um influente. E o que eu não falei do que um dominante gosta, né? Como você deve tratar um dominante? Um dominante, você tem que tratar ele de forma objetiva e clara. Ele não gosta muito de rodeio, não gosta muito de mimimi. Então, se você quer falar algo para um dominante, você tem que ser direto ao ponto. Senão, ele não tem muita paciência para ouvir detalhes, tá? Então, com um dominante, você vai direto ao ponto, papo reto, olho no olho, falando a verdade, ele gosta muito disso. O influente, o que ele mais gosta é validação, é elogio. Você elogiar um influente é a melhor coisa que você pode fazer por ele. E assim você vai conquistar o influente quando você elogia ele de forma genuína. Então essa é a principal forma de você tratar um influente. Ele é mais emotivo, ele é mais sensível, tem mais sensibilidade que um dominante e que um conforme, que é um outro perfil que a gente vai falar. Então, todas as vezes que você quiser se conectar com um influente, valide-o. Ele vai ficar muito feliz com você e vai ter abertura para vocês se comunicarem. O influente, ele gosta de ouvir detalhes, mas ele pode dispersar muito no meio da conversa, tá? É muito rápido o raciocínio dele. Então, você está conversando aqui, eu estou fazendo vídeo, de repente passa um passarinho, já começa a falar a respeito do quero-quero, que estava ali sentado gritando, e eu lembro que a minha avó tinha um quero-quero e ela morava no interior, que criava vaca, e eu lembro que eu gostava de leite, e é uma misturada inteira assim, de assunto um atrás do outro. Isso é influente. Ele tem um poder de criatividade muito grande, então a mente dele é muito rápida, muito dinâmica e conecta muito assunto, então ele dispersa um pouco nos detalhes. O estável, né, que é o terceiro perfil em ordem, é uma pessoa que tem um alto poder também de conexão com outras pessoas. É um excelente ouvinte, é pacífico, aquela pessoa zen. Sabe aquela pessoa que você olha assim e já sente paz só de olhar para ela? Geralmente esses são os influentes. Os estáveis. É uma pessoa que ela não agride, ela é muito harmônica, ela respeita muito, né? Digamos assim, é uma pessoa muito zen, porque ela preza muito pelo outro, ela se coloca muito, ela tem uma empatia muito elevada, comparando com qualquer outro perfil. Tem uma dificuldade em contrapartida, né? A disfunção de um estável é ser uma pessoa que não tem muita iniciativa, ela é muito inseguro, pelo medo de magoar, pelo medo de invadir o espaço do outro. Então ele tem dificuldade em tomar decisão,
tem muita dificuldade em dizer não, né? Então se pega uma outra pessoa com um pouco mais de firmeza, um dominante, um influente, até mesmo um conforme, geralmente quando se impõe o estável, ele não diz não, ele se coloca numa posição de submissão para evitar conflito. E ele não gosta também de ser apressado, de ser pressionado, ele não funciona sob pressão. Você tem que entender que ele tem o tempo dele e a pressão é um inimigo do estável. E ele tem um grande superpoder também, que é a capacidade de planejar. Ele consegue, é um grande planejador, é uma pessoa que gosta de ver cada passo para poder se mover, tá? Cada passo para poder se mover. E além dessa capacidade de planejar, ele também é capaz de seguir rotinas, como ninguém. Um estável, ele consegue fazer a mesma coisa todos os dias sem cansar, diferente de um influente que enlouquece se tiver que fazer as mesmas coisas todos os dias. Ele precisa de variedade, tá? E o estável não, ele consegue executar com tranquilidade a mesma coisa todos os dias. Então, são ótimos para funções repetitivas, né? E dentro da família, geralmente, é o harmonizador. É aquela pessoa que busca o equilíbrio, a paz, né? Que são pessoas que tendem a ter um coração muito bom também, pelo fato de se colocar muito no lugar do outro. E os conformes eles têm um poder de análise analítico muito elevado. O superpoder deles é ver detalhes, eles conseguem enxergar tudo. Eles se dão muito bem com planilhas, com números, com trabalhos detalhados, são extremamente organizados. Você chega num quarto de um conforme, por exemplo, está tudo no seu devido lugar. E a disfunção desse perfil é justamente esse alto padrão. Como eles têm um alto padrão, eles acabam não tolerando tanto outras pessoas, né? Se chega uma pessoa lá e tira o que for do lugar, aquilo já começa a ser ofensivo, desconfortável para ele. Ele não gosta de desorganização, ele segue regras. Ele é uma pessoa que gosta e respeita regras. Então, se você pisar fora da linha com ele, ele não vai gostar, não vai gostar. E esse alto padrão elevado, esses padrões elevados e esse excesso essa habilidade de enxergar detalhes acaba tornando o conforme muito crítico. Muito crítico. Comparando com todos os outros perfis, ele é a pessoa que consegue enxergar problema em tudo. Porque ele consegue identificar com facilidade, com clareza, vários pontos. E aí acaba sendo chato. O chato porque é muito organizado, né? Quem não tem a mesma habilidade, né, acaba se sentindo desconfortável. O chato porque, vê problema em tudo, parece que, né, tá sempre pensando negativo. Muitas vezes tá? Isso é uma debilidade que pode acontecer com esse perfil, a pessoa se tornar muito negativa por enxergar problema em tudo. E ele tende também a ter uma tomada de decisão mais lenta, tá? Porque ele precisa analisar muitos detalhes até tomar uma decisão. Mas quando ele toma essa decisão, dificilmente ele volta atrás, porque ele já analisou tudo, não tem mais o que analisar. Então o que ele decidiu, está decidido. E também uma disfunção desse perfil é que são pessoas que acabam tendo um nível de autocobrança exagerado. Elas acabam, por padrões muito elevados, acabam se cobrando demais. E aí elas podem ser muito duras com elas mesmas. Todos os perfis têm que tomar cuidado com a autocobrança, mas o conforme, ele tem uma tendência natural a pegar mais pesado com ele, porque ele pega pesado com todo mundo, níveis altos, né? Padrões elevados, porque ele vê muito detalhe. E isso pode fazer com que ele, para não decepcionar pessoas, para não se expor, ele não liga tanto para relacionamento, não, ele é mais para resultado. Tá? O conforme e o dominante são mais resultado. O estável e o influente são mais pessoas, se preocupam mais com as pessoas. O conforme e o dominante já não é tanto assim, é mais assim, a tarefa é essa e tem que ser feito isso. E é indiscutível, não importa o resto. Mas eles tendem por não se decepcionarem, não decepcionarem outras pessoas, né, tendem a se cobrar muito e acabam muitas vezes não agindo muito. O estável e o conforme tem que ter muito cuidado com relação a isso. E só que, né, nessa pequena análise que eu trouxe aqui, nesse pequeno resumo desses perfis, nós poderíamos falar aqui, vamos fazer um seminário exclusivamente sobre esse assunto. Você já pôde perceber a grande diferença, né, de cada perfil. E eu te pergunto, dá para tratar um estável da mesma forma que você trata um dominante? Um estável, se você sentar com ele num banco
e ficar falando sobre um assunto o dia inteiro, ele vai ficar parado, te olhando e sentindo prazer em te ouvir, se sentindo muito bem de estar ali com você, conectado, te ouvindo. Se você senta com o dominante, começa a contar um monte de detalhes, vai olhar você, tá, e aí? Tá, mas e o que aconteceu no fim? Vamos direto? Vai, rápido. Né? Eu quero resolver isso, eu não quero ficar o dia inteiro te ouvindo aqui. Se você fala para o influente, ele vai dizer, nossa, que massa, tu sabe que comigo uma vez também lá na praia aconteceu isso, não sei o quê. Tu fala em praia, tu sabe surfar, vamos comer um churrasco então, entende? É um bombardeio de informação. E o conforme, ele já vai começar assim, aconteceu o que com você? Que horas eram exatamente? Ah, era tal hora, de que dia? E a temperatura? Como é que estava a temperatura nesse dia? Então, peraí, já faz uma interligação com o signo que estava lá alinhado com o planeta, dados, muitas informações, muito detalhe. E não adianta você chegar para um conforme e falar, por exemplo, assim, ó, hoje eu estou aqui em Bento Gonçalves. Mas aonde em Bento Gonçalves? Ele vai querer saber detalhes. Se eu falar aqui, por exemplo, os conformes, eu falei, olha, tem um livro de tal pessoa, se eu só falar sobre a teoria e não trouxer quem escreveu, onde publicou, a data, eles querem saber os porquês, tá? São as pessoas dos porquês. Quem tem valor teórico alto também, mas esse aí é um outro assunto, eu não vou trazer ele aqui nesse momento. Mas você consegue entender que cada pessoa é única? E se você tentar tratar todo mundo como você gostaria de ser tratado, você vai conseguir fazer uma grande bagunça. Mas Robson, eu tenho relacionamentos que eu não tenho interesse nenhum, bem pelo contrário, entreguei, não recebi nada em troca e não conseguia me livrar desse relacionamento. Ou então você pode falar, eu conheço uma pessoa que foi casada e teve um relacionamento abusivo, onde ela era agredida e não conseguia sair desse relacionamento. Isso também é interesse, tá? Por mais contrassenso que possa ser, por menos que você consiga entender isso, ela estava ali com o interesse de saciar um vício emocional. Tanto que essa questão de agressão, por exemplo, se você observar, muitas pessoas, mulheres, por exemplo, que casaram com homens agressivos, elas acabam conseguindo em um dado momento finalizar aquele relacionamento, mas elas começam outro relacionamento com outro homem abusivo, repetindo aquele padrão, porque é um vício emocional inconsciente que a pessoa acaba buscando, sim, por interesse, para conseguir saciar esse vício, mesmo que isso não faça bem. Como esse caso de entregar muito, não receber nada em troca, ser humilhado, relacionamentos tóxicos de um modo geral, quando eles acontecem e a pessoa se mantém nesse relacionamento, é por um vício emocional, interesse em saciar esse vício. Casamentos onde o casal se pega o tempo todo, briga constante, horrível, mas aí acaba, eles voltam, estão juntos, estão bem, porque os dois têm o vício emocional de ter que brigar, de ter que ter essa explosão desses hormônios gerados por esse tipo de situação. Então sim, até mesmo nesses casos disfuncionais de relacionamentos tóxicos, também é por interesse. Você se identificou com um perfil em específico ou mais de um? Porque existe a combinação desses perfis. Se você encontrou características de mais de um perfil, tá tudo certo. Provavelmente você tem os dois, tá? Isso é muito comum, até 3 perfis é comum de encontrarmos nas pessoas. Mas por que isso é importante? Primeiro, pela questão de você saber se relacionar com outras pessoas, entender as suas necessidades e entender os seus interesses. Mas também tem uma frase, se não me engano, é do Einstein, que reflete muito bem a importância de você se conhecer e entender o perfil das outras pessoas também, que ele diz que se você julgar um peixe pela sua habilidade de subir em árvores, ele vai passar o resto da vida dele pensando ser um fracassado, um inútil. E se você, que tem características, superpoderes específicos, buscar ser julgado pelas suas debilidades, pelas áreas que você não é bom, você vai passar a vida inteira acreditando que você é um fracassado. Todos nós, sem exceção, temos superpoderes. Tudo que você precisa é se conhecer, para saber quem é você, no que você é bom.
E naquilo que você é bom, você explorando isso é onde você vai trazer a genialidade. E naquilo que você é ruim, é importante você saber também as áreas que você não tem tanta habilidade, para que você possa se conectar com outras pessoas ou desenvolver metodologias para facilitar o teu desempenho em funções que você não é tão naturalmente habilitado a executar. Faz sentido para você? E se você ficou curioso, quiser saber mais a respeito do seu perfil, se você está assistindo esse vídeo no YouTube, aqui na descrição do vídeo você vai encontrar um link. Se você estiver assistindo no Instagram, dá uma olhada na minha bio aqui em cima, que vai estar esse link lá também para você fazer uma degustação, para você conhecer um pouco mais do seu perfil. Uma análise DISC que eu vou disponibilizar ali para você. É um resumo, uma síntese, né? Não tem custo nenhum. E ao responder essa síntese, depois, se você tiver interesse, você vai poder então adquirir um relatório, que aí sim é um raio-x completo de quem você é, de como você se comporta, né, com toda a análise do teu perfil comportamental aí por volta de 40 páginas. Vai estar disponível lá para você. Tá bom? Então agradeço mais uma vez a tua presença aqui e lembra, autoconhecimento liberta. E saiba, todo relacionamento é um relacionamento de interesse. Aprenda isso e você vai conseguir então masterizar os relacionamentos. Lembre-se, eu tudo posso, você tudo pode. Vamos para cima.